Boa noite a todos. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo que me dê transparência, serenidade, para que eu faça uma boa leitura para vocês e a vocês que estão ouvindo essa leitura, que vocês recebam as bênçãos de Deus, para você que estiver ouvindo, para os seus familiares e amigos. Eu vou ler hoje, continuando, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 19, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, e, portanto, a luz que em ti há são trevas. Quão grandes serão tais trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Esse texto, meus irmãos, me fez lembrar as grandes dificuldades que eu já passei nessa vida e me fez lembrar também as dificuldades que os meus pais passaram na vida deles, mesmo antes de eu nascer. Minha mãe contava que eles moravam numa casa de madeira
minha família já era um pouco grande, tinha os meus irmãos, minhas irmãs, e no interior, na roça, usa-se ainda forno a lenha. E não se sabe como, mas a casa dos meus pais, a casa da minha família, pegou fogo. E quando os meus pais acordaram com o fogo queimando tudo, eles começaram a acordar os meus irmãos e irmãs e colocar eles para pular pela janela com o que tinha na mão, né, com a roupa do corpo. E eles não conseguiram salvar nada do que tinham dentro de casa. Queimou tudo, tudo mesmo. Graças a Deus, nenhum dos meus irmãos e irmãs, nem meu pai, nem minha mãe morreram nesse incêndio, mas ficaram só com a roupa do corpo. E a vida na roça, no interior, ela é muito dura, é uma vida muito simples. E mesmo minha família sendo uma família de Deus, uma família que glorificava a Deus, aconteceu isso com eles. E os vizinhos, o que também pessoas humildes, o que podiam fazer para ajudá-los depois da tragédia? Era dar tecido, panos de saco de açúcar, saco de farinha, esses sacos que nós compramos para fazer panos de chão. Era isso que a vizinhança conseguiu doar para os meus pais, e a minha mãe, com aqueles sacos, fazia roupinhas para os meus irmãos, para ela, para o meu pai, para que eles pudessem sobreviver. Então, eu não era nascida, não presenciei essa tragédia, mas eu conheço porque os meus pais contavam para nós. E graças a Deus, meu pai e minha mãe, muito trabalhadores. É óbvio que a vizinhança doou mantimentos também, e eles continuaram a vida trabalhando. Meu pai deve ter feito alguma casa ou de madeira ou de a casa de taipa, né, que é uma casa feita de barro. Eu não me lembro agora para dizer a vocês como ele reconstruiu a casinha deles, mas foi uma casa com os recursos que se tem no interior. E graças a Deus meus pais foram vencedores, continuaram lutando, trabalhando, criando a família, e quando eles faleceram ainda deixaram um imóvel para nós aqui em São Paulo, que graças a Deus quem usa hoje esse imóvel são um casal de irmãos meus, já de idade avançada, graças a Deus. Então, eu considero a minha família uma família batalhadora, lutadora, vencedora. E é o que diz aqui: não preocupeis com o que vais comer ou vestir amanhã, Jesus fala. Mas assim, tem uma outra parte que fala que Jesus fala: faça a tua parte que eu te ajudarei. Então os meus pais correram atrás, trabalharam, lutaram e conseguiram sobreviver com a família. Então é uma história muito bonita que eu me lembro.
Uma outra história que eu me lembro, essa aconteceu comigo, de uma época de dificuldade muito grande que eu e meu ex-marido passamos com o nosso casal de filhos ainda pequenos. Meu filho não tomava leite mais, só tomava iogurte. Minha filha tomava o cafezinho com leite. Porém, meu ex-marido desempregado e eu trabalhava. Nós tínhamos montado uma escola onde eu era professora e tínhamos algumas pessoas trabalhando conosco. E escola particular no Brasil é muito difícil de ser mantida. E eu me lembro que em uma das documentações que eu tive que levar para o cartório, eu gastei, gente, os últimos centavos que eu tinha. Eu fiquei somente com o dinheiro da condução para voltar para casa, porque eu tinha que levar um documento para o cartório para poder autorizar a diretoria de ensino, autorizar e regularizar a escola. E esse documento era o último documento, tanto é que quando eu cheguei no cartório eu não tinha o dinheiro total e um funcionário, em segredo, me ofereceu ajuda e que eu depois depositasse o dinheiro para ele. Eu fiquei imensamente agradecida porque faltava dinheiro e ele completou o dinheiro para mim. Pedi o segredo, e esse segredo vai morrer comigo para nunca prejudicá-lo. E o documento foi feito, eu posteriormente paguei o empréstimo que o rapaz fez. Era coisa mínima, mas era o mínimo que eu não tinha. E se eu não tinha como eu dar, e eu precisava do documento do cartório. Então, recebi essa ajuda e quando eu cheguei em casa, eu vinha pensando no ônibus, meu pai. Eu estava regulamentando uma escola e eu não tinha um carro para andar. Eu estava voltando de ônibus e pensando, meu Deus, me ajuda, porque não tem mais iogurte para o meu filho beber, eu não tenho dinheiro para comprar e não tenho leite para comprar para minha filha tomar o cafezinho com leite dela. E quando eu cheguei em casa, eu entrei assim, sabe quando você entra em casa meio atordoado, pensando, pai, eu fiz o possível, não sei mais o que fazer. Eu mal entrei em casa, a campainha tocou. E era uma avó de uma aluna que estava indo pagar a mensalidade, que há muitos anos atrás a mensalidade dessa criança, da matrícula dela, era R$50. Quando eu vi aquela senhora na minha frente, eu pensei, meu Deus, o Senhor já mandou ajuda para mim. E aí abri a secretaria da escola, fiz a matrícula da menina, recebi o dinheiro, segurando as lágrimas. Quando a mulher saiu, ela virou para a esquerda, eu fechei a secretaria da escola e fui correndo para o mercado comprar o iogurte do meu filho e o leite da minha filha. Então, são duas histórias belíssimas, tristes e belas, e que mostram aqui nesse texto do tesouro que Jesus falou para juntarmos no céu. Porque aqui a traça rói, o ladrão rouba, o demônio destrói, mas o tesouro que nós juntamos no céu, gente,
esse tesouro é eterno, porque a vida eterna existe. Então, eu resolvi compartilhar essas duas histórias da minha família, com vocês, para que vocês saibam que realmente Deus existe. E se você pedir com fé e você trabalhar, se você for preguiçoso, é igual a parábola dos talentos, tá? Você não vai ter ajuda de Deus, não. Mas se você for trabalhador, correr atrás e tiver fé em Deus, fé mesmo, Ele manda o socorro. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou falar aqui sobre as riquezas, no capítulo 6, versículo 24. Duas opções são apresentadas: um relacionamento com Deus ou com as posses. E no versículo 25, a preocupação carrega uma conotação de divisão, separação e distração. Uma mulher não pode ficar ansiosa e confiar em Deus ao mesmo tempo, porque a preocupação destrói a devoção total descrita por Jesus no versículo 33, que eu vou ler agora. Aliás, eu vou ler o 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em breve, meus irmãos, eu vou ter um testemunho belíssimo para dar para vocês, mas eu vou esperar primeiro chegar às minhas mãos e eu vou compartilhar com vocês. No versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Porque cada dia que nós passamos nessa vida, não venham me dizer que é mar de rosas, porque até nas conquistas a luta é grande. Eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a Deus imensamente, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por estar hoje lendo, concluindo o capítulo 6 de Mateus com vocês, compartilhando as histórias da minha família, que são abençoadas e maravilhosas. Eu me arrependo por não ter tido mais tempo para compartilhar essas histórias com os meus filhos quando eles eram pequenos. E quando os filhos crescem, gente, eles têm a vida deles. Eles casam, eles vão morar sozinhos, eles vão buscar os seus objetivos. E é aí que nós nos damos conta de que o tempo passa muito rápido. Mas eu estou imensamente agradecida a Deus por ter dado 2 filhos abençoados, uma nora e um genro maravilhosos, 2 netos que são as coisas mais belas que eu tenho nessa vida, um
pai e uma mãe preciosíssimos. E uma família. Quando eu falo de família, eu falo de filhos, netos, genro, nora, até meu ex-marido, meus pais, avós, bisavós, meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, toda a minha árvore genealógica é a minha família. E eu amo e sou agradecida a Deus por ter esta família tão bela. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.